Olá, desde já agradeço a sua atenção. Queremos meditar juntos na palavra de nosso Senhor, que neste início de semana nos diz assim do livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11. Deus diz: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, ou seja, sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Ou seja, prosperará naquilo para que a designei. Também o Salmo 8, versículo 4 nos diz: que é um simples ser humano para que nele penses? Que é um ser mortal para que te preocupes com ele? Queridos ouvintes, Clemens Frey orou assim: Deus, quem és tu que não nos esquecestes? Que sempre de novo tentas conosco e de nós não abres mão, mas de nós te lembras e nos aceitas, sabendo que nem de longe somos aquilo que tu depositastes em nós como sentido e dons. Quem és tu que nos suportas e nos concedes boas coisas sempre de novo? Aí estamos admirados. Assim orou Clemens Frey. Aqui se faz, aqui se paga. Você já ouviu esta frase? É um provérbio popular, não está na Bíblia. Isso não está escrito em nenhuma parte da Bíblia, pelo menos não desta forma. É, na verdade, um provérbio que se diz comumente por aí, quando se vê algum justiçamento, né? Ou alguma forma de consequência que sobrecai sobre a cabeça de infratores. Então se diz: aqui se faz, aqui se paga. Mas o mesmo não queremos admitir ou pensar quando acontece conosco. Bom, o apóstolo Paulo escreve algo semelhante a isto em Gálatas: não se engane, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Daí nós temos também um hino infantil que também vai nessa direção. Se plantar tomate, vai dar tomate. Se plantar abacate, vai dar abacate. Se plantar arroz, arroz vai dar, colherá o que semear. Com a nossa vida é assim também. Tudo que se planta é o que vem, seja do pecado ou do Senhor, colherá o que for. Se plantar mentira, vai colher mentira. Se plantar a ira, vai colher a ira. Se plantar amor, amor vai dar. Colherá o que semear. Contudo, nós temos também a palavra de Deus que nos aponta para a sua graça e misericórdia. A palavra de Deus não nos retribui conforme os nossos pecados. A palavra de Deus nos chama ao arrependimento, a uma mudança de vida com o auxílio do Espírito Santo. A palavra de Deus nos é dada como graça para que a gente perceba o que pode ser a nossa vida com o agir de Deus em nós. E também a palavra de Deus nos dá promessas vivas de esperança que agregam sentido à nossa existência. Agregam alegria e certezas daquilo que ainda não podemos ver. A palavra de Deus é a verdade e por isso nós podemos confiar nela. Também é verdade as advertências que temos nela. E hoje queremos meditar num texto de uma parábola, de uma história que Jesus conta em Mateus capítulo 13, versículos 24 a 30, a qual eu passo a ler na linguagem A Mensagem. Ele contou outra história. O reino de Deus é semelhante a um fazendeiro que plantou semente de boa qualidade em suas terras. Na mesma noite, enquanto empregados dormiam, seu rival misturou sementes de ervas daninhas aos grãos de trigo e fugiu antes do amanhecer. Os primeiros brotos surgiram e o grão começou a crescer,
mas a erva daninha chegou, aliás, também apareceu. Os lavradores perguntaram ao fazendeiro: patrão, se o senhor plantou semente de boa qualidade, de onde veio a erva daninha? Ele respondeu: algum inimigo fez isso. Devemos arrancar as ervas daninhas? Quiseram saber os lavradores. Ele respondeu: não, pois se arrancarem as ervas daninhas, vocês vão arrancar o trigo também. Deixe que cresçam juntos até a época da colheita. Vou instruir os ceifeiros a arrancar as ervas daninhas e amarrá-las em fardos para o fogo e a juntar o trigo para guardá-lo no celeiro. Então, até aqui, nesse versículo 30, esta mensagem, neste primeiro bloco, nesse primeiro momento desse nosso vídeo. Juízo e graça é o tema desta mensagem. Juízo e graça. Querido e querida ouvinte, a parábola nos conta que o reino de Deus é ameaçado não apenas pela atitude interior do coração, mas também por ações de fora. A comunidade de Jesus sempre está numa guerra de duas frentes, ou seja, brigamos com o próprio pecado e com as ciladas do inimigo, que a Bíblia chama de diabo, ou Satanás, que aflige a comunidade de fora para dentro. Esta parábola destaca mais o perigo e a maldade de fora e a posição da comunidade diante dele. Bom, agora o trigo e joio, que são ervas daninhas em meio ao trigo, se confundem. Porém, quando chegar o tempo da colheita, se distinguirão pelos frutos. Por isso, não podem ser colhidos ainda. As raízes do joio são mais fortes que as do trigo. Se arrancar o joio, o trigo vem junto, antes do tempo certo. Então, o primeiro capítulo desta mensagem é no tempo certo. Nesse tempo de pandemia, parece não haver tempo certo para nada, não é mesmo? Muitas incertezas se multiplicam com relação ao período de quarentena, lockdown, quanto à eficácia de remédios indicados, quais remédios vão fazer o seu devido efeito, o que se espera, a vacina vem ou não vem, e ainda além disso tudo, a corrupção em meio à pandemia. No tempo certo, a verdade virá à tona, revelando quem teve razão, quem estava errado, quem fez uma boa gestão de saúde e controle da pandemia e quem fez mal. No tempo certo, nós veremos quem politizou a pandemia e quem foi corrupto em seu meio. Sim, no tempo certo, haveremos de ver estatísticas e todo este tema da pandemia ainda renderá muito. E então veremos quem fez bom uso de dinheiro público, quem aplicou bem, quem usou de uma saudável e uma boa estratégia, e quem fez mal, quem tratou com incompetência esta causa toda. Jesus disse: pelos frutos vos conhecereis. Em todas as áreas da vida, não apenas nesse tempo de pandemia, mas também em outros afazeres, em profissões, em negócios, em relacionamentos, sejam eles familiares ou no convívio social, pelos frutos os conhecereis, disse Jesus. Em Mateus 13, 36 a 43, temos a explicação desta parábola do joio e do trigo. Haverá distinção e separação entre os filhos do reino e os filhos do maligno. Ouça o que diz o Senhor Jesus. Jesus dispensou o povo e foi para casa. Os discípulos então pediram
explica-nos a história das ervas daninhas da lavoura. Explica-nos a história do joio. Ele explicou: o agricultor que tem a semente pura é o Filho do homem, o Filho de Deus. O campo é o mundo. As sementes verdadeiras são os súditos do reino. As ervas daninhas são os súditos do diabo. E o inimigo que as semeia é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, o desfecho da história. Os ceifeiros são os anjos. A cena em que as ervas daninhas, ou o joio, são enfaixados e queimados faz parte do último ato. O Filho do Homem enviará seus anjos, arrancará as ervas daninhas de seu reino e as jogará no lixo. Será o fim delas. Ainda tentarão reclamar com o céu, mas ninguém as escutará. Ao mesmo tempo, as vidas prontas, santas e maduras, irão adornar o reino do Pai. Vocês estão entendendo? Vejam vocês que palavra de juízo e de graça. Se hoje muitas pessoas não têm a sua voz ou o seu clamor atendido, essa história no futuro, no dia do Senhor, no dia do juízo final, vai se inverter. Aqueles que foram como que ervas daninhas, atrapalhando o desenvolvimento social, ou, como a gente diz, rasgando o tecido social, da harmonia social, essas pessoas vão prestar contas ao Senhor. E vão ainda, como diz a palavra de Deus, reclamar aos céus, mas desta vez eles não serão ouvidos. Como cristãos que amam a Cristo, nós não queremos nada disso, nós não desejamos isso. Mas aqui está uma previsão daquilo que vai acontecer, porque Deus nos tem dado um tempo de graça, mas também haverá um tempo de juízo. E toda a palavra de Deus quer nos lapidar, quer nos mostrar os caminhos de Deus e a vontade de Deus, para que sigamos a vontade de Deus, para que possamos desfrutar da vida que Deus quer que nós desfrutemos. Mas se negligenciamos tudo isto, então também negligenciamos a graça de Deus. Negligenciamos o fato de Deus ser Deus. E nós, então, nos colocamos em seu lugar. O velho pecado de Adão. Amigo e amiga ouvinte desta mensagem, não é tarefa dos discípulos colher ou separar o joio do trigo, mas tão somente é sua tarefa frutificar. Também esta é a nossa tarefa hoje. A reta ou justa separação do joio do trigo ou das ervas daninhas do trigo se dará no dia da colheita, e isto é certo. Pelo semeador será feito isto, e o semeador é o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus é o alfa e o ômega, ele é antes de todos nós e está além de todos nós. Ele vê todas as coisas, as descobertas e também as encobertas. Jesus disse: haverá separação entre ovelhas e cabritos. Pelos seus frutos vos conhecereis. Nem tudo que reluz é ouro. Há lobos vestidos de ovelha. A segunda mensagem o segundo título, melhor dizendo, desta mensagem é: Jesus é justo juiz, advogado e salvador. Confessamos que ele virá para julgar os vivos e os mortos. Isso consta no credo apostólico. Não cabe aos discípulos exterminar o mal na terra. Não cabe aos homens da terra declarar guerra do bem contra o mal.
Distinguir, sim. Julgar, separar, condenar, não. Nós podemos distinguir, perguntando-nos, afinal, faço parte do joio ou do trigo? Cada consciência revelará a si. A colheita será no dia da consumação dos séculos. Terceira e última parte desta mensagem: graça e juízo são promessas de Deus. Em Isaías 27:12, naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal desde o Eufrates até o ribeiro do Egito, vocês, filhos de Israel, serão colhidos um a um. Em Mateus 25, 31 a 46, temos as seguintes palavras: quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos seus que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, e vocês me deram também de beber quando eu estive com sede, e eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Esta mensagem nos manda olhar para o nosso próximo, que sofre, que padece, e o nosso próximo é a imagem e semelhança de Deus, assim como eu e você. A palavra do Senhor nos ensina que devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. Devemos orar e podemos orar uns pelos outros. Desta forma semeamos a paz e ao mesmo tempo pedimos a intervenção de Deus aqui e agora. Querido e querida ouvinte, naquele dia também os juízes da terra haverão de prestar contas. Fala-se de corrupção no judiciário, nos tribunais, e de pessoas que não têm a sua voz ouvida pelas autoridades ou os seus direitos atendidos nas suas necessidades. Naquele dia, tudo isso será revelado e virá à tona. Todo joelho se dobrará diante de Jesus, cuja toda autoridade foi dada por Deus Pai. Naquele dia encerra-se o tempo da graça e inicia-se o tempo da glória e da salvação eterna. Será o dia em que Jesus profetizou, denominando-o como consumação dos séculos. Todo o tempo de edificação e transformação humana terá então culminado na salvação eterna. Tudo isso que estamos vendo não se trata de algo para nos causar medo ou pânico, mas respeito, temor e principalmente também uma palavra de advertência ou exortação para nos preparar para o dia final. Também naquele dia haverá prestação de contas, como Jesus profetizou nas parábolas dos talentos e das 10 virgens, dentre as quais 5 se mostraram nécias, ou seja, tolas, e outras 5 prudentes. Naquele dia a verdadeira justiça de Deus se revelará sobre toda a carne. Todas as vezes que recitamos o credo apostólico, também dizemos que cremos nesse dia, nessa promessa de Cristo. Não é uma novidade. Vivemos o tempo em que o reino de Deus está entre nós, já agora, mas ainda não. Como uma mulher grávida, que já tem o bebê, mas ainda não o tem nos seus braços. Já o tem como feto, já há vida em seu ventre.
mas não vida fora do ventre. Naquele dia o seu reino triunfará sobre todas as hostes da maldade e estará plenamente em vigor, como um bebê que então revela o seu rosto fisicamente. Será o dia da volta de Cristo, o dia da colheita do fazendeiro. Será o grande dia da redenção e a aniquilação definitiva de Satanás. Será o dia em que o Filho de Deus virá como ladrão, como foi previsto. Estaremos preparados? Será dia de juízo, mas também de graça. Também neste dia, neste grande dia de juízo, Jesus veio nos salvar já agora. Regozijai-vos e exultai, diz o Senhor, porque é grande o vosso galardão nos céus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Concluo, encerro esta mensagem, citando também um dos versículos das senhas diárias deste domingo, dia 19 de julho. Palavra de Efésios, capítulo 2, versículo 10. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Pense nisso e Deus te abençoe. Deus te proteja, Deus te dê a paz e Deus também esteja auxiliando as pessoas enlutadas, também as pessoas infectadas pelo Covid-19, e que possamos vencer esta grande tribulação e este tempo de angústia, de ansiedade, também de medo, de fragilidade e de pandemia. Que o nosso Senhor, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, te abençoe e te guarde agora e sempre. Amém.